esse negócio que hoje eu tô com gás total de novo. Hoje é dia de revisão, meu filho. Live chegando. Hoje tem 2 lives. A galera tá começando a chegar. Hoje tem 2 lives. Tem uma live aqui, tem uma live às 10 horas lá no Insta do professor Soares. A galera tá chegando e vamos começar esse negócio, né? Hoje é a revisão do Cabrunco. Tem muita coisa interessante para comentar hoje também, né? O nosso projeto tá andando. As revisões semanais continuam. Esse é o objetivo, né? Esse desde o início foi o grande objetivo da nossa querida revisão. Toda semaninha, continuando o conteúdo, falando um pouquinho, lembrando dessa desgraça, porque é importante. É importante, então vamos embora. Olha o cara aí, o personal. Vamos juntos? Vamos, galera, chegar. 9 horas, coloquei a revisão mais cedo. Daqui a pouco tem outra. E continua. Um monte de concurso saindo. Eu falo, toda semana tem um monte de concurso saindo, mas tá saindo mesmo. Hoje eu até publiquei no Insta em relação aos concursos da Polícia Civil. Então abre o olho que o concurso da Polícia Civil vai pipocar já. Alagoas, Bahia, Paraná, Distrito Federal, Amazonas, Rio Grande do Norte. Então concurso da polícia vai pipocar. PM inclusive também, né? Então esse é o ano. Quem quer a carreira dos policiais, esse é o ano. Mas também tem outras carreiras que vão sair, né? Sem falar que tem concurso aí para TJ, MP saindo. Então, acelera esse negócio que dá certo no final. Bora começar? Comentei um pouquinho sobre concurso público. Lembrando, o concurso da Câmara Municipal de Aracaju saindo já. Tá no forno. Seguinte, galera. Hoje, quais são os temas da nossa live? Falar um pouquinho sobre direitos sociais. Vou só retomar a parte de direitos sociais da aula passada. E hoje é dia de nacionalidade. Falar com vocês muito hoje sobre nacionalidade. Tema importante, um tema que cai muito em concurso público. Massa? Simbora! Seguinte, quando eu falei na aula passada sobre direitos sociais, eu comentei assim. Direitos sociais você tem que lembrar do artigo 6º da Constituição Federal. Tem que lembrar do artigo 7º, do artigo 8º. Tem que alguns pontos interessantes que eu tenho que relembrar na sua cabecinha, meu filho. Direitos sociais, não esqueça da hora extra. A hora extra no mínimo quanto? No mínimo 50% a mais do que a hora normal do trabalho. Direitos sociais, você não pode esquecer da idade para trabalhar. A idade para trabalhar, qual é a regra? A regra é 16. Mas se o trabalho for perigoso, noturno, insalubre, só com 18, na condição de aprendiz a partir de 14. É importante você lembrar também a carga horária de trabalho. Quantas horas diárias? 8. Mas se for em turnos ininterruptos, 6. Semanal, 44 horas. Lembre dessa desgraça da licença maternidade. Desgraça não, né? Lembre da licença maternidade, 120 dias. É importante lembrar. Aviso prévio, no mínimo 30 dias. Assistência às crianças em creches e pré-escolas, até 5 anos. A folga, que dia? É preferencialmente aos domingos. A folga é preferencialmente aos domingos. É importante você botar na cabeça também sobre greve e sindicalização. Lembra assim, o policial militar, né? O militar, quando eu falo militar, você lembra PM, bombeiro e Forças Armadas. Militar das Forças Armadas. Esse militar, ele não pode fazer greve. Não pode fazer greve. Não pode ter sindicalização de militares. Eu não posso ter sindicato de militares. Sindicato de militares, não. Mas se cair na sua prova, sim. Eu posso ter associação de militares? Associação de militares pode. Sindicato de militares, não pode. Sindicato de militares, não. Mas a associação de militares, pode. Beleza? Outra desgraça. Professor, o aluno é outra desgraça. A prova sabe que você sabe disso. E ela te pergunta se eu posso ter o sindicato, não dos policiais militares, mas sim dos policiais civis. Eu posso ter o sindicato dos policiais civis? Você vai dizer que pode. Sindicato da Polícia Civil, da Polícia Federal, você vai dizer que pode. Sindicato da Polícia Militar, você diz não. Militar não pode sindicalizar. Mas o policial civil pode? Pode. Então cuidado para não confundir uma coisa com a outra. Uma coisa interessante. A nossa querida Constituição traz expressamente que o militar não pode fazer greve. Está expresso na Constituição Federal. Militar não pode fazer greve. O STF decidiu que nenhum servidor que atue diretamente na área de segurança pública, nenhum servidor que atue diretamente na área de segurança pública não pode fazer greve. Então, PF, PRF, PFF, isso decisão do STF. Lembre, Constituição Federal expressamente fala que o militar não pode fazer greve.
Belezinha? Militar não pode fazer greve, não pode sindicalizar. Eu não posso ter sindicato de militares. Sindicato de militares não, mas sindicato da Polícia Civil posso, Polícia Federal posso, grave isso. Belezinha? Outro ponto interessante. Até um aluno perguntou hoje isso. Lá nos direitos sociais, no artigo 6º, ele fala que são direitos sociais, inclui segurança. Nesse momento, a nossa Constituição Federal, quando fala que a segurança é um direito social, está lá no artigo 6º. Ele está remetendo à segurança pública lá do artigo 144. Meu filho. Não quando falando lá no artigo 6º, direitos sociais, está lá, segurança. Aí você para e pensa assim, professor, essa segurança é a mesma segurança pública ou está relacionado com a segurança pública, melhor, está relacionado com a segurança pública lá do artigo 144 da Constituição Federal? Tá. E eu vou lá no artigo 144 da Constituição e falo pra você assim, ó, segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Eu não falo pra você o seguinte, segurança pública serve pra quê? Preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Eu lembro a você, segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Segurança pública tá lá no artigo 6º. Segurança pública. Segurança que está lá no artigo 6º. Você vai lembrar da segurança pública lá do artigo 144. Beleza? Tem relação? Tem. Então grave essa desgraça. Quando falar na sua prova segurança pública, lembre, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Belezinha? Seguinte, meu filho. Vamos para o artigo 12 da Constituição Federal. Só mais uma coisinha. Sindicato. Quando vier na sua prova falando sobre sindicato, lembre que é obrigatória a participação do sindicato nas negociações coletivas. Olha que bonito. É obrigatória a participação do sindicato nas negociações coletivas. Uma coisa, o Estado ele não vai interferir no funcionamento do sindicato. Não vai. Agora ele pode exigir o prévio registro. Registro. Belezinha? Ele não vai interferir no funcionamento do sindicato, mas ele vai exigir o registro. Quando vier na sua prova também sobre sindicato, lembre que o aposentado filiado ao sindicato, ele pode votar e pode ser votado. E agora vamos para a nacionalidade. Nacionalidade, importante pra cacete. Artigo 12 da Constituição Federal. Quando vier na sua prova sobre brasileiro nato e brasileiro naturalizado, acalme o seu coração, que agora você entende essa desgraça. Entende fácil e bonito. Porque não é um tema complicado. É um tema que tem um detalhe aqui, um detalhe ali. Mas se você entendeu como é que funciona essa desgraça, você acerta a questão na prova. E é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você acerte a questão na prova. E aí fica tudo mais bonito. Como é que eu falo sobre nacionalidade? Eu quero lembrar a você que são brasileiros natos. Quem é brasileiro nato? Primeira coisa que eu quero falar para você sobre brasileiro nato é sobre a regra do ius solis, a regra do território. Os nascidos na República Federativa do Brasil são brasileiros natos em regra. Regra e o solis. Nasceu no Brasil, é brasileiro nato, você vai dizer? Sempre? Você vai dizer, tenha fé, tenha calma. Nem sempre. A regra é que nasceu no Brasil é brasileiro nato. Mas se os dois pais forem estrangeiros e um ou outro estiver a serviço do seu país de origem, o menino não é brasileiro nato. Olha que desgraça. Nasceu no Brasil é brasileiro nato. A prova te pergunta sempre? Aí você fala, não, sempre não. Porque se os dois pais forem estrangeiros, e um ou outro estiver a serviço do seu país de origem, o menino não vai ser brasileiro nato. E eu sempre falo esse negócio pra você, ó, imagine só, um americano casado com a espanhola, veio tomar cachaça no Carnaval de Salvador. A espanhola tava grávida da espanhola. E o menino nasceu no Brasil, ele é o quê? Você vai dizer, brasileiro nato. Os dois pais são estrangeiros, mas eles vieram tomar cachaça no Carnaval. Nasceu no Brasil, é brasileiro nato. É isso que eu quero que você grave. Agora, se vier a sua prova assim, um americano a serviço dos Estados Unidos. Um americano a serviço dos Estados Unidos, casado com a espanhola. A espanhola estava grávida e veio pra cá. O menino nasceu aqui. É o quê? É brasileiro nato? Você vai dizer, não. Os dois pais são estrangeiros. E o americano, o pai, ele está a serviço do seu país de origem. E nesse caso, o menino não é brasileiro nato. Beleza? Essa é a regra do ius solis. Mas eu quero lembrar você também a regra do ius sanguinis. A regra do ius sanguinis, o menino não nasceu no Brasil. O menino nasce no estrangeiro. Ele pode ser brasileiro nato? Você vai dizer, pode. Pode. O menino não nasceu no Brasil, nasceu no estrangeiro. Mas ele pode ser brasileiro nato? Pode. Primeira coisa, nasceu no estrangeiro. Se o pai ou a mãe que é brasileiro, estiver a serviço do Brasil, o menino é brasileiro nato. Se o pai ou a mãe que é brasileiro estiver a serviço do Brasil, o menino é brasileiro nato. Uma coisa interessante.
que a Constituição Federal não fala, e a doutrina vem e fala. A Constituição Federal fala bem assim, ó: se o pai ou a mãe, que é brasileiro, estiver a serviço do Brasil, estiver a serviço da República Federativa do Brasil, e aí você lembra, União, Estado, DF, municípios, autarquias. Se o pai ou a mãe, que é brasileiro, estiver a serviço do Brasil, pai ou a mãe que é brasileiro, estiver a serviço do Brasil, um menino que nasceu lá no estrangeiro, ele é brasileiro nato. A Constituição Federal não fala se tem que ser brasileiro nato. O pai ou a mãe que é brasileiro nato? Não, a Constituição Federal fala bem assim, ó: o pai ou a mãe que é brasileiro. Aí a doutrina fala, você fala que brasileiro pode ser nato ou naturalizado. Se o pai ou a mãe que é brasileiro estiver a serviço da República Federativa do Brasil e o menino nasceu no estrangeiro, o menino é brasileiro nato. Pai ou a mãe brasileiro que está a serviço da República Federativa do Brasil, o menino nasce no estrangeiro e agora é brasileiro nato. Estou falando da regra do ius sanguinis. Tem mais uma no ius sanguinis. Nasceu no estrangeiro. O pai ou a mãe que é brasileiro, não está a serviço da República Federativa do Brasil. O pai ou a mãe não está a serviço. Mas o pai ou a mãe registra o menino na repartição brasileira competente. Nesse caso, o menino é brasileiro nato. O pai ou a mãe que é brasileiro não está a serviço, mas registra o menino na repartição brasileira competente. Nesse caso, o menino é brasileiro nato. Agora, professor, se o pai ou a mãe que é brasileiro não está a serviço, não registrar o menino, ele ainda pode ser brasileiro nato? Pode, meu filho. Se o pai ou a mãe, o menino não está a serviço, não registrar na repartição brasileira competente, o menino nasceu lá no estrangeiro, o pai ou a mãe não está a serviço, não registrou, mas esse menino ainda pode ser brasileiro nato? Pode, meu filho. Se o menino vier residir na República Federativa do Brasil e após a maioridade ele optar, ele vai ser brasileiro nato. Se o menino vier residir na República Federativa do Brasil e após a maioridade, ele optar, ele vai ser brasileiro nato. Uma coisa interessante que eu quero que você lembre é maioridade civil, não maioridade penal. Maioridade civil. Vier residir na República Federativa do Brasil e após a maioridade ele optar, ele vai ser brasileiro nato. Uma coisa bonita que você vai lembrar. Se eu conto minha história pessoal, sempre conto essa desgraça em sala de aula. Quem está assistindo a live já sabe desse negócio. Mas eu conto minha história pessoal. Eu fui militar do Exército durante um tempo. E eu ia direto no Paraguai, né? Trabalhei na fronteira com o Paraguai há algum tempo. E aí eu ia direto no Paraguai. Digamos que uma ida dessa ao Paraguai, eu fosse ao Paraguai a serviço do Exército. No primeiro caso. Se eu fosse ao Paraguai a serviço do Exército, conhecesse uma paraguaia, fosse ao Paraguai a serviço do Exército, conhecesse uma paraguaia e fizesse um filho nela, o menino era o quê? Brasileiro nato. Eu, a serviço do Exército, lá no Paraguai, conheci uma paraguaia, fiz um filho nela, o menino é o quê? É brasileiro nato. Um brasileiro a serviço do seu país, lá no estrangeiro, fez um filho lá. O menino é o quê? Brasileiro nato. Segundo caso, eu também ia no Paraguai, isso é verdade, fazer compras. Né? Fazer compras, comprar biscoito, chocolate, enfim, televisão. Eu também ia ao Paraguai fazer compras. E aí, uma ida dessa ao Paraguai, conhecer essa menina no mercadinho paraguaio, fizesse um filho nela, mas eu não estava a serviço, estivesse fazendo compras, né? E aí, o menino poderia ser brasileiro nato? Poderia, se eu registrasse o menino na repartição brasileira competente. E o terceiro caso, que é a verdade. Esse terceiro caso marcou minha vida. Antes de eu sair do Paraguai, da fronteira com o Paraguai, eu fui ao Paraguai a última vez, né? Pra dar aquela curtida, aquela balada. Conheci uma menina no Paraguai. Conheci uma menina no Paraguai, fui à noite com ela, não perguntei nem o nome. Dancei com a menina a noite toda, aquele negócio todo, papo bonito. E Deus iluminou e a menina ficou comigo a noite toda, aquele negócio bom. Enfim, mal perguntei o nome dela. No outro dia, peguei o voo, vim para Aracaju, larguei o Exército, assumi outro concurso em Sergipe. Nunca mais eu vi a menina. 3 anos depois, ela me achou no Instagram. E aí eu achei que ela tava com saudade. Provavelmente daqui a pouco ela vai assistir essa live. Eu achei que ela tava com saudade. Quando ela perguntou, e aí, como é que você tá? Tal, pediu meu número, eu disse, pô, tá com saudade de mim? Na verdade, ela falou bem assim, lembra daquele dia no Paraguai? Eu engravidei. Eu disse, ô desgraça. Eu pensei na pensão. Mas depois virou exemplo de sala. Depois ela perdeu o menino, me contou que engravidou, perdeu o menino. Mas aquele menino lá do Paraguai, ele poderia ser brasileiro nato? Poderia. Se ele viesse residir aqui na República Federativa do Brasil e após a maioridade ele falasse assim, papai é nato, eu quero ser brasileiro nato. Belezinha. Então quando vier na sua prova,
sobre brasileiro nato, você tem que lembrar da regra do ius solis e a regra do ius sanguinis. De verdade, cai essa desgraça em prova. Então grave. Vamos embora, deixa eu tomar uma água. Falando agora um pouquinho sobre nacionalidade ainda. Quero falar pra você agora do naturalizado. Eu falei sobre o nato, falei nato. E o naturalizado, meu filho? O naturalizado é o estrangeiro. É o estrangeiro que veio pro Brasil que quer adquirir a nacionalidade brasileira. É isso que você tem que lembrar. O naturalizado é o estrangeiro que veio pro Brasil que quer adquirir a nacionalidade brasileira. É isso que você tem que lembrar. Você tem que lembrar assim, ó, os oriundos de países que falam língua portuguesa. Os oriundos de países que falam língua portuguesa, que querem adquirir a nacionalidade brasileira, tem que atender a alguns requisitos. E esses requisitos a nossa Constituição traz. Oriundo de país que fala a língua portuguesa, que quer se naturalizar brasileiro, precisa de 1 ano de residência ininterrupta e idoneidade moral. Olha que desgraça! Os oriundos de países que falam língua portuguesa, que querem se naturalizar brasileiro, precisam de 1 ano de residência ininterrupta e idoneidade moral. Na sua prova, não vai cobrar. Olha que grave isso! Na sua prova, não vai cobrar qual país fala a língua portuguesa. Não viaje não, pelo amor de Deus. Na sua prova não vai cobrar isso. Na sua prova vai falar bem assim. Os oriundos de países que falam a língua portuguesa, que querem se naturalizar brasileiro, precisam de... Você vai falar assim, ó, 1 ano de residência ininterrupta e idoneidade moral. 1 ano de residência ininterrupta e idoneidade moral. Belezinha? Na sua prova vai contar a história também do coreano. Vai falar bem assim, ó. Coreano, eu falo coreano porque o coreano tá invadindo os centros, né? Os centros do Sergipe, o de Aracaju, de Salvador, de Alagoas, Maceió, enfim, as capitais do Nordeste, até no Sudeste também. O coreano tá invadindo esse negócio. E o coreano vem invadir a capital, né? Ficou um tempo vendendo seu pastel, vendendo sua coxinha, vendendo sua sandália. Tem até aluno meu que é coreano, enfim, né? Ele tá acostumado. Começou a vender esse negócio, seu negocinho no centro. E depois de um tempo ele pensou assim, ó, eu quero me naturalizar, de acordo com a Constituição Federal, de acordo com ela. Como é que funciona a naturalização do estrangeiro, a regra geral? Porque eu falei assim, a naturalização dos oriundos de país de língua portuguesa. Segundo a Constituição Federal, 1 ano de residência ininterrupta e idoneidade moral. Agora, se eu fosse coreano, de acordo com a Constituição Federal, quantos anos aqui? 15 anos de residência ininterrupta. 15 anos de residência ininterrupta. Sem condenação penal e requerimento. Regra para naturalização de estrangeiros, não dos oriundos de país de língua portuguesa. Segundo a Constituição Federal, você vai lembrar assim, ó. 15 anos de residência ininterrupta, sem condenação penal e requerer a naturalização. 15 anos de residência ininterrupta, sem condenação penal e requerer a naturalização. Então grave, meu filho. Falei do nato, tô falando naturalizado. O naturalizado é o estrangeiro que adquire a nacionalidade brasileira. Se esse caba for oriundo de país que fala a língua portuguesa, 1 ano de residência ininterrupta, mais idoneidade moral. 1 ano de residência ininterrupta, mais idoneidade moral. Agora, se esse cara não for oriundo de país que fala a língua portuguesa, 15 anos de residência ininterrupta, sem condenação penal e requerer a nacionalidade brasileira. 15, sem condenação penal e requerimento. Grave. É importante você gravar. Tem uma coisa interessante ainda. Eu falo pra cacete, né? É, meu filho, eu falo, mas grave porque cai. Eu tenho que falar, vai gravar, cai. É revisão. Por isso que eu falo 10 vezes a mesma coisa. Pra você gravar e anotar também. Vai ficar salvo também a live, então dá pra você repetir, coloco no canal no YouTube. Enfim, né? Ainda tenho as dicas no WhatsApp. Então eu falo várias vezes, às vezes a mesma coisa, porque é importante e porque cai. Eu não paro pra fazer uma dica, eu não paro pra revisar um ponto do nada. Se eu paro pra revisar esse ponto, é porque eu já peguei uma questão de concurso público e vi, ó, caiu assim, e o aluno vai errar assim. E eu quero que você, quando pegar essa mesma questão, você vai lembrar de mim e não vai errar mais. Eu não tô aqui pra fazer você viajar no direito constitucional. Tô aqui pra você passar e fazer você passar, não. Tô aqui pra te ajudar a você passar no seu concurso público. É esse o meu objetivo. É te ajudar. É pegar na sua mãe e falar, meu filho, o caminho é esse. Vamos embora. Dá pra passar. Dá pra passar nessa desgraça. É possível passar. Só não passa quem desiste. E eu sei que você não vai desistir. Se você ficou até agora estudando, ou se você entrou agora no mundo dos concursos públicos, você não vai desistir. Vai não, papai.
Porque você vai ver que lá, porque você vai ver que é possível. Vai ver que o caminho é bom. E vai ver que vale a pena. É só continuar. O problema é esse, é continuar. Porque entrar é fácil. O problema é continuar estudando. Porque estudar dói. E eu te falo, estudar dói. Dói, mas vale a pena. Então, meu filho, escute o que eu tô lhe dizendo e vamos embora. Seguinte, falei sobre o nato, falei sobre o naturalizado. Falar pra você agora do português equiparado. Uma coisa chamada quase nacionalidade. Olha que desgraça. Português equiparado. Também chamado de quase nacionalidade. O que é que fala a Constituição Federal? Os portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade, esses portugueses terão os mesmos direitos que um brasileiro. Você lê isso na Constituição Federal, para e pensa assim, professor, como é que é, rapaz? Português com residência no Brasil, se houver reciprocidade, terá os mesmos direitos que um brasileiro. É, meu filho. Do exemplo assim, ó, imagine só, Cristiano Ronaldo, português, veio jogar no Confiança. Massa. Né? Cristiano Ronaldo, português, veio jogar no Confiança. E ele pensou aqui, jogando no Confiança, pensou, ano que vem, eleição para vereador em Aracaju. Ano que vem, eleição para vereador em Aracaju. Eu quero votar. Pode? Pode. Pode. Sem naturalizar. Ele vai continuar sendo português, ele vai votar. Pode votar? Pode. A nossa Constituição fala o português, se tiver residência permanente no Brasil, português com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade lá em Portugal, essa reciprocidade já existe. Se houver reciprocidade, esse português terá os mesmos direitos que um brasileiro. Eu quero que você anote no seu caderno que o português equiparado tem os mesmos direitos que um brasileiro naturalizado. Olha que desgraça! O português equiparado, ele tem os mesmos direitos que um brasileiro naturalizado. O português equiparado tem os mesmos direitos que um brasileiro naturalizado. Esse é o X da questão. Português equiparado, grave, porque cai, papai. Português equiparado, se houver reciprocidade, terá os mesmos direitos que um brasileiro. Brasileiro naturalizado. Belezinha? Continua, meu filho. Quando eu falo pra você sobre nacionalidade, eu tenho que lembrar pra você também, cargos privativos de brasileiro nato. Esse é um tema fácil, né? Eu sou fácil, mas é um tema que pega no seu pé. Um tema que cai muito em concurso público. A água assim não vai embora. E um tema que cai muito em concurso público. Quando eu falo pra você sobre cargos privativos de brasileiro nato, eu lembro a você o seguinte. Primeiro cargo privativo de brasileiro nato, ministro do STF. Tem professor que fala bem assim, professor, é só botar. Tem aluno que fala bem assim, é só botar o mp3.com e acabou. O mp3.com, o Memorex, mp3.com é a base. Mas tem algumas coisinhas interessantes que você tem que completar. Por exemplo, mp3.com, cargos privativos brasileiro nato. O M de quê? M de ministro do STF. M de ministro do STF. Quero lembrar você que todos os ministros, todos os ministros do STF têm que ser brasileiro nato. O cargo de ministro do STF, é privativo de brasileiro nato. Aí você para e pensa assim, professor, quantos ministros? Aí você lembra, STF. Somos um time de futebol. Um time de futebol tem quantos jogadores? 11. Bota na sua cabeça que os 11 ministros do STF, os 11 têm que ser brasileiro nato. Os 11 ministros do STF têm que ser brasileiro nato. Massa, né? M, né? mp3.com. Agora tem um P3. P3 de quê, professor? Primeiro P. P de presidente e vice-presidente da República. Cargo privativo e brasileiro nato. Segundo P. P de presidente da Câmara dos Deputados. Também cargo privativo e brasileiro nato. E o terceiro P. Presidente do Senado Federal. Também cargo privativo e brasileiro nato. Olha o que eu tô falando. Presidente da Câmara dos Deputados. Presidente do Senado Federal. Não é deputado federal. Não é. Ah, professor, o deputado federal tem que ser brasileiro nato. Não necessariamente. Eu posso ter um deputado federal brasileiro naturalizado? Pode. Agora, o cargo de presidente da Câmara dos Deputados, esse é de brasileiro nato. O cargo de presidente da Câmara é de brasileiro nato. Deputado federal tem que ser brasileiro nato? Não, tem que ser brasileiro. Para ser deputado tem que ser brasileiro, nato ou naturalizado. Para ser senador tem que ser brasileiro, nato ou naturalizado. Agora, para ser presidente do Senado tem que ser brasileiro, nato. Para ser presidente do Senado tem que ser brasileiro, nato.
Então não confunda essa desgraça. Se vier na sua prova assim, ó, Maria do Carmo, senadora brasileira naturalizada. Pode ser senadora. Pode. Naturalizada pode? Pode. Agora, a brasileira naturalizada, ela não pode ser presidente do Senado. Presidente do Senado tem que ser brasileiro nato. Aí, falei sobre eles. P3, né? .com. Agora eu falo sobre o com. C de quê? C de carreira diplomática. O primeiro C é da carreira diplomática. Eu lembro a você que o ministro das Relações Exteriores, esse camarada, ele não precisa ser brasileiro nato. Pode ser naturalizado. Ministro das Relações Exteriores não precisa ser brasileiro nato. Ele pode ser naturalizado. Lembre-se, carreira diplomática. A carreira diplomática, toda ela é de brasileiro nato. Belezinha? Outra desgraça, C de carreira diplomática e o O de oficial das Forças Armadas. E esse cai, viu, papai? Esse cai porque a prova confunde oficial das Forças Armadas com oficial da PM. Oficial da PM, segundo a Constituição Federal, não é cargo privativo brasileiro nato. Segundo a Constituição, ela não fala nada do oficial da PM. Tem alguns estatutos na PM do Brasil, das PMs aí pelo Brasil afora, que fala que oficial da PM é cargo privativo brasileiro nato. Mas a nossa Constituição Federal fala em oficial das Forças Armadas. Tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel, general, oficial das Forças Armadas. Oficial das Forças Armadas, cargo privativo e brasileiro nato. Oficial das Forças Armadas, cargo privativo e brasileiro nato. Belezinha? E depois, M de ministro da Defesa. Eu lembro a você que o ministro da Defesa, que é o chefe das Forças Armadas, né? Ministro-chefe das Forças Armadas, ele é cargo privativo brasileiro nato. O ministro da Defesa é chefe das Forças Armadas, não é chefe da Polícia Federal, não é chefe da Polícia Rodoviária Federal. Ministro da Defesa, chefe das Forças Armadas. Se vier na sua prova, ministro da Defesa, chefe da Polícia Federal, você fala não, tá errado. O cargo de ministro da Defesa é o único ministro de Estado que é cargo privativo de brasileiro nato. Ó, minha filha, meu filho, senta aí e anote essa desgraça. O cargo de ministro da Defesa é o único ministro de Estado que é privativo de brasileiro nato. Ministro da Defesa é o único ministro de Estado que é privativo de brasileiro nato. O cargo de ministro da Defesa é o único ministro de Estado que é privativo de brasileiro nato. O único ministro de Estado que é cargo privativo brasileiro nato. Ministro da Defesa. É importante você lembrar também, que o cargo de presidente do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, é privativo brasileiro nato também. Aí você fala, por quê, professor? Porque o presidente do CNJ é o presidente do STF. Então lembre, o cargo de presidente do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, é privativo brasileiro nato. Anote também que o cargo de presidente e vice-presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, é privativo e brasileiro nato. Por quê? Porque é ocupado por ministros do STF. E se é ministro do STF, é brasileiro nato. Anote também que lá no STM, STM eu tenho 10 cargos. Na verdade, eu tenho 15 ministros lá no STM. Dos 15, 10 tem que ser brasileiro nato. Aí você para e pensa, por quê, professor? Porque 10 são oficiais das Forças Armadas. Lá no STM eu tenho 15 ministros. Dos 15 ministros, 10 são oficiais das Forças Armadas. E esses oficiais, brasileiros natos. Cargo privativo e brasileiro nato. Massa, né? E por último, não esqueça do Conselho da República. No Conselho da República eu tenho 6 cargos privativo e brasileiro nato. Conselho da República, 6 cargos privativos brasileiro nato. Belezinha? Meu filho, minha filha, a revisão tá quase chegando ao fim. Na próxima aula eu vou continuar a nacionalidade e vou entrar em direitos políticos. Mas eu quero lembrar você um último ponto sobre nacionalidade. Quero falar para você sobre extradição passiva, porque essa desgraça cai. Extradição passiva. Se vier na sua prova assim, ó, o brasileiro nato, ele pode ser extraditado, só vem assim. Não ia falando nem da ativa, nem da passiva. Se vier na sua prova assim, o brasileiro nato, ele pode ser extraditado, se não vier falando nem passiva, nem ativa. Na questão, tá falando da passiva. Extradição passiva é um país pedindo um caba que tá aqui dentro. Extradição passiva é um país pedindo um caba que tá aqui dentro. E a extradição passiva de brasileiro nato pode? Você vai falar? Não. Não. Não
Nunca. Extradição passiva de brasileiro nato pode? Você falar não, nunca. Extradição passiva de brasileiro nato não pode nunca. Agora, se esse brasileiro nato deixar de ser brasileiro, aí pode ser extraditado, beleza? Mas enquanto o brasileiro nato não pode ser extraditado, nunca. Meu amigo aqui perguntou, professor, o cargo de ministro do CNJ, presidente do CNJ. O presidente do CNJ é o presidente do STF. Por isso que o cargo de presidente do CNJ é privativo de brasileiro nato. Porque quem ocupa é o presidente do STF. E se é ministro do STF, é brasileiro nato. Belezinha? Tá. Eu quero falar pra você também que o brasileiro naturalizado, esse camarada, ele pode ser extraditado. O naturalizado pode, o nato não pode nunca. Extradição passiva. Se vier na sua prova só extradição, tá falando da passiva. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado. Pode, 2 casos. Primeiro caso, crime comum cometido antes da naturalização. E o segundo caso, no caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Então, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado. Pode, 2 casos. Primeiro caso, crime comum cometido antes da naturalização. Ou ainda, no caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Nesse caso, pode ser extraditado a qualquer tempo. Massa, né? Seguinte, tá faltando gás. Mas eu falei bastante coisa hoje. Falei muito sobre direitos sociais, falei muito sobre nacionalidade. Nossa revisão chegando ao fim, eu vou salvar ela já já. E aí eu também coloco a nossa revisão. Ela fica salva aqui no Insta, eu coloco ela também no canal no YouTube. Se você ainda não tá no meu grupo de revisão, você manda um recado pra mim, tá na bio meu número de telefone. Beleza? Outra desgraça que você tem que lembrar. Meu velho, minha filha, esse é seu ano. Pare não, velho. Pare não, porque dá certo. Continue, porque dá certo. Última duvidazinha. Amanda perguntou assim pra mim, professor, explique por que o policial militar ele não pode ter sindicato. Eu não posso ter sindicato de policiais militares, eu posso ter associação de policiais militares. O sindicato representa a categoria, a associação representa o associado. O militar está expresso na Constituição Federal, está expresso, que o militar não pode nem sindicalizar e nem fazer greve. Está expresso na Constituição Federal, militar não pode nem sindicalizar e nem fazer greve. A Constituição fala do militar. Beleza? O STF falou que nenhum servidor que atua diretamente na área de segurança pública não pode fazer greve. O STF falou sobre a greve. Massa? E aí, a gente termina a nossa revisão hoje. Semana que vem tem mais revisão. Todo dia tem revisão. Tem uma dica lá no Instagram. No WhatsApp. Todo dia tem dica no WhatsApp. As dicas continuam. Força, meu povo. No final dá certo. Me chama pro churrasco. Porque vale a pena. Estude. Valeu? Um abraço, boa noite.